Deixe-me falar uma coisa para vocês. Muito importante. Tudo na sua vida, na minha vida, na vida de cada um de nós, seja religiosa ou não, creia em Deus ou não, tudo, 100% na nossa vida tem uma base. É ou não é? Sim ou não? Sim. Ou não tem? Qual é a base, por exemplo, do seu casamento? A base do casamento é o quê? É o quê? Fala, pessoal. É? Não ouvi. Fidelidade, que é amor. O amor é fidelidade. Fidelidade é amor. Então, no casamento, nós temos a fidelidade como o fundamento do casamento. Quando esse fundamento, essa base é rompida, então o casamento não se sustenta. É ou não é? Por exemplo, qual é a base de um médico? Qual é o fundamento de um médico? Conhecimento. Conhecimento da sua profissão. É ou não é? Se ele esquecer, por exemplo, tiver uma amnésia, ele pode exercer a profissão? Não. Então você vê que tudo tem uma base. Do médico, o dentista, é ou não é? O engenheiro, o advogado, enfim, todas as pessoas. Você tem uma base na sua vida, eu tenho a minha base na minha vida. Qual é a base da minha vida? Qual é a base da sua vida? Porque se a base da sua vida estiver ruim, a sua vida vai estar ruim. Concorda comigo? É ou não é? Então, você vai descobrir agora o que está ruim na sua vida. O que está ruim na minha vida, bispo, é o meu casamento. Então, deve estar havendo algum problema lá na base. É ou não é? Não, o meu problema, bispo, é um problema de saúde. Então, a base da sua saúde é você se alimentar direitinho, descansar na hora que tem que descansar, exercitar, etc. Então, existe uma base que está sendo afetada na sua vida. Então, você pega uma gripe. O que é uma gripe? A imunidade está baixa. Quer dizer, a base, a imunidade da sua vida, do seu corpo, está baixa. Então, você pegou uma gripe. Você tem o Espírito Santo, mas poxa, bicho, como é que pode? Eu tenho o Espírito Santo, mas eu estou gripado. Você tem o Espírito Santo, mas você relaxou na sua conduta, no seu corpo, então você vai ter que pagar. É ou não é? Isso é uma fé inteligente. Amém? Veja o que Jesus falou. Ele disse: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem, o quê? Prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, o que é a pessoa cristã de verdade? Cristã autêntica, cristã original, não a cristã falsa, fake, fingida, não, mas a cristã verdadeira. O cristão verdadeiro tem a sua base, a base da sua vida está construída onde? Sobre a rocha. Mas quem é a rocha? Quem é a rocha? Então, a rocha é o Senhor Jesus. Que quer dizer, quando se vai construir uma casa, um edifício, qual é a primeira coisa que se faz? Coloca seus tijolos? Pinta? Não tem o que pintar, né? Que é o mais importante. A base. A base é o quê?
É a estrutura. Mas a base é o quê? O que é a base? O que é a base da sua vida? É o primeiro elemento da sua vida. Amém? Qual foi o primeiro, a base da lei de Deus, a base da lei da palavra de Deus? Primeiro grande mandamento. Amém? Amar a Deus sobre todas as coisas, etc, etc. Quer dizer, ser fiel a Deus acima de tudo. Ele tem que ser o primeiro. Ele tem que ser o primeiro. Se ele não for o primeiro, toda a sua vida, sua profissão, sua saúde, seu casamento, o seu trabalho, a sua vida econômica, tudo o mais estará comprometido. Você não está aqui porque você está numa boa, é ou não é? Ninguém está assistindo essa transmissão porque está numa boa. Não, todos vocês estão com problemas. É ou não é? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então, por quê? Por que está com problema? Fundamentalmente ou especialmente, a base está comprometida. Por exemplo, você diz assim: bispo, eu estou buscando o Espírito Santo há 10 anos e ainda não recebi. Por que não recebeu? Porque você não está na base, a sua base ainda não está firmada. Amém? Entendeu o que eu estou falando? Está entendendo o que eu estou falando? A base não está alicerçada, você não está alicerçada na base, você não lançou a base, que é o primeiro fundamento. Primeiro fundamento. Amém, pessoal? Compreende o que eu estou falando? Quando nós falamos em dízimos, dízimo é a base do quê? A base da prosperidade, a base da fidelidade. O primeiro grande mandamento de Deus fala sobre o dízimo. Quando ele fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, ele está falando a respeito da fidelidade. Não é amor, sentimento que a gente sente pelas pessoas, marido e mulher, não tem nada a ver com sentimento. O amor do que trata aqui a palavra, no primeiro grande mandamento, quer dizer fidelidade, ser fiel a Deus, porque você não, se fosse na base do sentimento, como é que você poderia conhecer alguém que você não, ou amar alguém que você não conhece? É ou não é? Como é que eu posso amar uma pessoa que eu não conheço? Não é assim, não é pelo sentimento, mas é por uma questão de inteligência, sabedoria. Então, trata-se de você reconhecer o Senhor Deus, ainda que Ele seja invisível, ainda que Ele seja desconhecido de você, mas você respeita esse Deus. É ou não é? Sim ou não? Isso é o amor que Deus exige de cada um de nós. Ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Ele tem que estar em primeiro do que a mulher, do que o marido, do que a esposa, do que os filhos, primeiro do que o papai, a mamãe, primeiro do que a profissão, primeiro do que o dinheiro, primeiro do que tudo. Ele tem que ser o primeiro na sua vida. Essa é a base que Jesus está falando. Ele diz: o homem prudente é aquele que usa a cabeça, que constrói a sua casa com segurança, faz as sapatas, lança a sapata, os fundamentos, e depois constrói a casa, levanta os tijolos. E quando vier as tempestades, porque a tempestade sempre vem ou não vem? Ora, quando uma casa é estabelecida na rocha em Jesus, não há como destruí-la.
não tem como destruí-la. Quando a pessoa está firmada em Jesus, venha o que vier, mas ela está firme, ela não vai cair. Nós vimos aqui que passaram furacões, não é isso? Não foi? Os coqueiros, as árvores caíram, a luz acabou, e a água acabou, é ou não é? Gasolina não tinha, é ou não é? Eletricidade, mas os edifícios permaneceram, é ou não é? Assim é a vida sua, a minha vida, a nossa vida. É isso que Jesus está falando. Quando vêm as tempestades, quando vêm os problemas de saúde, problemas familiares, dificuldades no relacionamento marido e mulher, nada disso vai destruir o casamento, porque ele está fundamentado na rocha. Amém? Quando está. Quando está. Aí ele diz mais: aquele que ouve as minhas palavras, mas não pratica, é comparado ao homem insensato. Homem insensato é o que não pensa. Homem insensato é o que é levado pela emoção. A palavra de Deus não é uma religião. A palavra de Deus é uma fé, é como a receita de um bolo. Quando a senhora vai fazer um bolo, o que a senhora faz? Pega a receita e lá diz 3 xícaras de farinha de trigo, não é? 2 ovos, eu estou inventando, uma pitada de sal, um copo de leite, bate aquilo, faz aquela maçaroca, aí depois põe açúcar, uma xícara de açúcar, aí bate aquilo e leva no forno. Quando você segue a receita, o que você tem quando tira o bolo do forno? Você tem um bolo cheiroso, é ou não é? Que dá até vontade de comer agora um bolo, é ou não é? Mas eu digo para você, se você vai pela sua cabeça, você não quer seguir a receita, você quer fazer o bolo, mas da sua maneira. Então lá diz 3 ovos, você bota 5. Lá fala 3 copos de leite, você bota meia dúzia. Você vai acrescentando, você quer mais. E você faz do jeito que você quer. Quando você tira do forno, o que você tem? Um tijolo. É ou não é? Assim é a vida da gente, pessoal. A nossa vida não depende de sorte. A nossa vida não depende de você ficar orando. Ó, Deus, me ajude. Deus lhe deu a receita do bom viver, a receita da vida abundante. Se você obedece, o que vai acontecer? Você vai ter uma vida abençoada. Se você não obedece a palavra dele, não adianta você vir na igreja, não adianta você ficar orando, não adianta você jejuar, não adianta você colocar a cara no chão, o joelho, a cara no chão, não adianta nada disso. Por quê? Porque você não quer obedecer. É uma questão lógica, é a mesma coisa, você casou com quem você ama. Eu amei, eu casei, mas agora a minha vida está um inferno. Por quê? Porque você arranjou motivo namorando ou flertando com outra mulher ou com outro homem. O que você quer? Você quer o quê? Você quer que o seu casamento vá bem? Se você está quebrando a regra, a receita, a base, o fundamento dele, como que você quer ser abençoada por Deus? Deus não é mágico, Deus não faz mágica na vida da gente. Não é porque eu fui consagrado a pastor, a homem de Deus, que as coisas automaticamente vêm caindo na minha cabeça. Não, eu tenho que seguir a receita do bolo a cada dia, tanto quanto você. Se eu falo para você, eu também tenho que fazer isso. Amém, pessoal?
Eu também tenho que cumprir, eu também tenho que fundamentar, eu também tenho que ouvir e obedecer a palavra de Deus. Se eu ouço e obedeço a palavra de Deus, eu duvido que alguém possa me destruir. Eu duvido que alguém possa me destruir. Agora, se eu não obedeço, se eu sei que tem que fazer certo e faço errado, o que resta para mim? O que resta para mim? Destruição. Sim ou não? Sim. Quando vier o mal, quando vier a tempestade, essa tempestade vai o quê? Me derrubar. Porque eu não estou fundamentado na palavra de Deus. Eu não agarrei a palavra e obedeci. Porque quando você se agarra à palavra e obedece, é como você agarrando o seu marido ou a sua esposa, você amando a pessoa que vive com você, é você dividindo a sua vida com aquela pessoa. Quando você agarra a palavra de Deus, é como se você estivesse se agarrando ao próprio Deus. Amém, pessoal? Entendeu o que eu estou falando? Sim ou não? Ponha isso na sua cabeça. A sua vida depende de quem? Não. Depende de quem? Você mesmo. Primeiro depende de você. Primeiro é você. Lembra quando nós falamos, suba no altar, entregue a sua vida? Lembra? Quem traz você no altar? Quem faz você vir ao altar? Ou Deus pega você pela cabeça e coloca aqui no altar? Não, você vem com as suas próprias pernas, quer dizer, você obedeceu à voz de Deus. Deus falou, tocou em você, você subiu no altar, então Ele abençoou. Entenderam o que eu estou falando? Sim ou não? Você vê muitas pessoas de muitas igrejas por aí que creem em Jesus, creem na Bíblia, mas vivem uma vida desgraçada. Por quê? Porque essas pessoas pensam que pelo fato de estarem na igreja, ouvindo a palavra e adorando a Jesus, que elas vão ser salvas. Elas não são salvas nem aqui na terra, quanto mais lá na eternidade. Por quê? Porque não obedecem à palavra de Jesus. Ele diz aqui, todo aquele, quem quer que seja, todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente, ao homem inteligente, ao homem sábio, à pessoa sábia, pessoa que coloca a sua vida no lugar, que não age na base da emoção, do sentimento, mas faz o que é certo, entendeu? Agora, quando vier a chuva, quando der o rio bater com ímpeto contra ela, não vai fazer nada, não vai causar nenhuma destruição, porque ela está firme na rocha. Agora, aquele que edifica a sua casa na areia, que é a pessoa que ouve e não pratica, então quando vem a chuva, a vida dela é destruída. No primeiro dia do 7º mês, tereis santa convocação. Neste domingo, todos estão convocados para participar da grande festa das primícias. Se neste próximo semestre você quer acertar o caminho da prosperidade, é necessário que antes você reconheça que as primícias são algo santo e sagrado, conforme diz a palavra de Deus. E não venderão disto, nem trocarão, nem transferirão as primícias da terra, porque é santidade do Senhor. Você que é dizimista da Universal ou de qualquer outra denominação, está convocado para neste domingo participar da grande festa das primícias. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele nos fez até aqui e pelo que Ele ainda fará nos próximos meses.
Se é isso que você deseja, esteja conosco neste domingo, na grande festa das primícias, no Templo de Salomão, às 6 horas, 9h30 e 18 horas, ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Meu nome é Vanessa, tenho 37 anos. Eu vim de uma família onde meus pais, eles eram traficantes. E nesse período, eu prometi para mim mesmo que eu não entraria nessa vida no qual eles conviviam, porque era muito sofrimento. Só que eu acabei entrando e sofri muito. Acabei me envolvendo com a criminalidade. Eu comecei a me envolver em sequestros. O sequestro, eu ia lá, pegava a vítima, ficava com a vítima um tempo, pedia o resgate, pegava o dinheiro e liberava a vítima. Eu roubava. Era uma pessoa sem caráter, não tinha caráter nenhum, era um lixo da sociedade. Essa era a palavra certa. Eu acabei indo presa. Ali dentro eu virei minha cabeça totalmente. Ali dentro eu me engrenei no crime totalmente. Eu tinha uma filha de 6 anos, meu esposo também sofreu muito na época. Pedi ele várias vezes separação e pedia para ele sumir da minha vida, porque eu falava, olha para mim, você vai continuar casado com uma mulher dessa? Eu quero ganhar dinheiro fácil, você quer ter a vida honesta. Eu não quero essa vida honesta para mim. Acabei pegando uma cana de 12 anos, mas eu queria mais. Eu queria mais, eu queria fazer nome, eu queria comandar ali dentro. Então eu passei a traficar. E comecei a usar muito, eu virava noites usando cocaína. Eu usava à noite e eu cheguei a ficar com 38 quilos. Tinha inimigos lá dentro. Minha filha crescendo com meu esposo. Não tinha para onde ir. Eu só estava arrumando cada vez mais sentença para mim, porque eu tinha vários castigos ali dentro. O meu esposo, ele conheceu a igreja, né? E ele passou a falar para mim, né? Em alguma das visitas ele falava. Não falava da igreja, mas falava para mim sair daquela vida, procurar Deus. Eu dava risada, eu falava para ele que o meu Deus era a cocaína. Eu falei, meu Deus é a cocaína, meu Deus é as drogas. Olha para mim, você acha que Deus, você acha que Deus se importa com uma pessoa como eu, esse lixo? Porque eu não me perdoava pelas maldades que eu já tinha feito, pelas coisas que eu fazia, e não só com as pessoas. Eu fazia isso com a minha família, com a minha filha, com o meu esposo, que não merecia. E foi numa dessas brigas lá dentro que eu pedi para ele ir embora, que eu tirei a minha aliança e falei para ele, vai embora, eu não quero mais você. Eu não quero mais você porque olha o que eu me tornei, eu não tenho nada para te oferecer. Eu não tenho condições de criar minha filha, eu vou sair daqui e vou continuar na mesma vida. Ele falou, mas não é isso que eu quero te ajudar. E eu falei que eu não queria ajuda. Ele falou assim para mim, eu não oro mais para Deus te guardar aqui. A minha oração vai ser diferente. Deus vai criar uma situação para você reconhecer o Deus que eu busco. Eu dei risada. Eu falei para ele que o meu Deus era cocaína. E eu humilhei muito ele. E subi para minha cela. Ele foi embora. Isso foi num domingo. Na terça-feira teve uma blitz no meu quarto. E essa blitz, acharam coisas ilícitas dentro do nosso quarto que não pode. O diretor virou para mim e falou, é seu. Eu briguei com ele, falei, não é. E naquele momento eu lembrei das palavras dele, porque eu vi a minha liberdade indo para água abaixo, mais um B.O. Então eu não ia sair tão cedo, ia apodrecer naquele lugar. E aí eu lembrei de tudo, passou um filme na minha cabeça, de tudo que eu fiz, de tudo que ele falou, do que ele falou na hora que ele saiu, que ele ia pedir para Deus criar uma situação.
E quando Deus criou aquela situação, quando aquilo aconteceu, eu lembro como hoje eu encostei na parede e pus minhas 2 mãos na cabeça, porque eu já estava indo para o castigo, já tinha passado pela revista, tudo, eu já estava indo, que a gente costuma falar, para o caldeirão do inferno, né? E aí eu falei para Deus, me dá uma chance. Falei, me dá uma chance. Me dá uma chance, porque eu não vou suportar mais voltar para aquele lugar. Eu falei para Deus, me dá uma chance, se o Senhor me livrar dessa situação. Eu prometo que nunca mais eu vou fazer as coisas que eu faço de errado. E nunca mais eu vou usar nada disso. Mas me dá uma chance, me perdoa. Foi quando uma das guardas entrou dentro de uma sala. Tinha 2 da guarda, uma me acusava muito e a outra só me observava. Ela falou, mas ela não estava na hora, ela estava trabalhando, ela estava na firma. Some agora da minha frente, antes que eu mude de ideia. Eu estava pronta para voltar para o fechado. Nesse período, eu tinha ganhado uma Bíblia no fechado, tinha uns sobreiros. Só que eu sempre corria da Universal. E eu, por educação, aceitei essa Bíblia. Então a gente fazia aquelas banquinhas de papelão e eu tinha colocado ela em cima dessa banca. Só que quando eu abri a Bíblia, a palavra estava bem clara comigo. Era o próprio Deus falando comigo. Por um breve momento eu te deixei, mas por grande misericórdia, torno a olhar para ti. Eu chorava igual uma criança. Eu tenho essa Bíblia até hoje, e até hoje ela é marcada. Porque foi o próprio Deus ali, eu não tinha mais ninguém. Eu só tinha Ele comigo, eu não tinha pai, eu não tinha mãe, eu não tinha ninguém. Eu só tinha Ele ali. E por tudo que eu fiz de errado, mesmo assim, a misericórdia dele na minha vida foi muito grande, sem eu merecer. E ali eu fui pro banheiro, peguei tudo que eu tinha, tudo que era errado. Chamei todas as pessoas que guardavam as coisas erradas para mim, que eu ensinei a usar, que eu ensinei a fazer coisas. Chamei, peguei tudo, abri tudo aquilo. A minha carne tremia porque eu queria. Eu joguei tudo no vaso sanitário de descarga. Eu falei, agora minha dependência é o Senhor. Eu não sei o que vai ser de mim daqui para frente, porque o meu corpo necessita disso. Mas me ajuda. E joguei tudo fora. Muitas pessoas até que eu estava ficando louca, porque me conhecia, sabia como que eu era. Eu joguei fora. Falei, a partir de hoje a minha dependência, Senhor, não sei como que vai ser. Eu vivi um inferno, mas mesmo assim eu bati de frente com o diabo e falei, eu vou sair disso. E lá dentro, você não tem sossego para orar. Que é 12, 9, 40 dentro de uma cela. Então eu ia pro banheiro. Banheiro sujo, podre. Eu colocava minha cara no chão e falava, eu sou pior que isso aqui. Mas eu preciso da ajuda do Senhor. Eu lembro que eu pegava minha caneca de plástico e levantava para o céu e falava, essa água, se eu tomar um banho, ela vai me lavar por fora. Mas eu não quero ser lavada por fora. Eu quero que o Senhor me lava por dentro. Eu quero mostrar para as pessoas esse Deus no qual eu estou buscando agora. Eu não quero buscar o Senhor ou falar do Senhor somente porque eu ouvi, mas porque o Senhor fez algo na minha vida. E o Senhor sabe a situação da minha vida como eu estou. Então, como eu ouvia, meu maior companheiro era um rádio. E esse rádio, ele existe ainda. A minha Bíblia existe, o meu rádio existe. Então, aquele rádio era meu melhor amigo. Então, eu ouvia o bispo, eu ouvia a igreja. Então, tudo que eles ensinavam, eu queria fazer. Então, chegava à noite, que era o horário que eu colocava ele ali perto do meu ouvido, eu via que o bispo falava para a gente consagrar aquele copo com água para colocar a mão no rádio. Quando eu pedi para o meu esposo voltar a me visitar, ele não acreditava que era a mesma pessoa, porque o meu linguajar estava mudando. Ele falava assim, olha,
Eu acho engraçado, porque você desce para visita, a primeira coisa que você faz é trazer a Bíblia. Porque toda vez eu mostrava para ele, olha o que Deus falou comigo aqui. Olha, eu estou lendo isso aí, olha o que Deus falou. E ele ficava maravilhado. A minha filha ficava maravilhada. Um dia o pastor fez uma concentração. Eu me preparei para essa concentração. Porque todos os dias eu levantava 3 horas da manhã e esperava todo mundo dormir e ia para o corredor orar. Pedir misericórdia para Deus, para não deixar eu voltar para aquela vida. Agradeci a Ele por Ele ter me dado uma oportunidade, uma chance. Pedia para que Ele viesse abençoar o Bispo Macedo, porque ele era uma pessoa que eu tinha muito preconceito. E eu falava que eu nunca ia pisar o pé na Igreja Universal, porque a mídia ensinava aquilo. Só que depois que eu conheci o trabalho, eu vi que não era nada daquilo. Porque como que uma pessoa vai ajudar um preso? O que o preso tem para oferecer? Eu não tinha nada para oferecer. Não tinha nada para dar. Por ao contrário, eles que me davam. Eles que me ajudavam. Eles que entravam lá, deixavam a sua casa, a sua família, para poder ir lá me ensinar. E eu me lembro como hoje, eu estava tomando banho e eu já estava deixando tudo pronto, porque no sábado a igreja vinha. Então, eu queria levar muitas pessoas, eu queria que aquela concentração tivesse lotada. E ali eu comecei a falar para Deus, para Ele me usar. Meu Deus, me usa. Porque um dia o mal me usou para poder levar esse povo até o inferno, até a vida que eles estão levando de errado. Mas me usa para mim conseguir tirar ele. Mas sozinha eu não vou conseguir. Eu me lembro como hoje, foi algo sobrenatural. É como se Ele tivesse me transportado da onde eu estava para outro lugar. Foi algo muito forte. Ele tirou o meu espírito e colocou um outro novo. Eu senti um amor muito grande, uma paz muito grande. E eu não era digna daquilo. E ali eu tive a certeza que o próprio Deus estava dentro de mim. Porque quando eu levantei daquele chão, os meus pensamentos eram outros. A minha visão era outra. A força que eu tinha era totalmente diferente da que eu tinha. Como assim? Me explica. Eu posso ficar aqui a noite toda contando. Não tem como explicar, é algo sobrenatural. E eu passei a ter a força que eu não tinha, a certeza que eu não tinha. Parecia que só estava eu e Deus ali. E só estava eu e Ele. Eu declarava o meu amor para Ele. Eu agradecia o que Ele estava fazendo para mim. Eu não me importava mais se eu ia sair, se eu não ia sair do presídio. Eu só queria ganhar almas, eu só queria mostrar para todo mundo o Deus que eu tinha aqui dentro. E eu falava, eu quero ganhar almas. Ganhei bastante lá, mas era como se faltasse algo. Então, quando eu saí, eu comecei a fazer a mesma coisa com jovens, que é usuário de droga, de cocaína, de maconha. E hoje eu, minha filha, meu esposo, a gente vive para isso. Não foi médico nenhum, não foi cárcere nenhum, não foi diretor de presídio nenhum, não foi médico nenhum, não foi ninguém. Foi o Senhor Jesus, foi o Espírito Santo. Então, quando Ele passou a entrar dentro de mim, tudo mudou. Hoje a gente tem a nossa casa própria. Coisas que a gente não tinha nada, nada. Quem olhava para a gente era um zero esquerda. E hoje a gente tem paz, hoje a gente tem vida. Você gostaria de ser o primeiro a receber uma informação muito preciosa? E se fosse uma revelação do próprio Deus? Você pode estar entre os primeiros a receber o mais novo livro do Bispo Edir Macedo, direto em sua casa. O Ouro e o Altar. Uma revelação que vai abrir os olhos dos servos de Deus. Isso mesmo, este livro traz a maior revelação que o Espírito de Deus deu ao Bispo Macedo nesses últimos tempos. São mais de 200 páginas com preciosos segredos da fé, que valem mais do que ouro puro. Este livro ainda não chegou às livrarias, mas você pode recebê-lo em sua casa em primeira mão, nos próximos dias. E ser um dos primeiros a receber esta revelação. Atenção! Como você pode receber este livro em sua casa? Primeiro, faça uma oferta de fé de no mínimo R$40 para manter esta programação no ar. Segundo, você pode doar por cartão ligando 11 35 73 35 35 ou acesse tv.universal.org. E pronto! Nos próximos dias você receberá o novo livro do Bispo Macedo em sua casa.
Faça o máximo desta revelação de fé para a sua vida. Corra, porque a quantidade de livros é limitada. Obrigado por ajudar a manter esta programação no ar. Meu nome é Gildásia Alves de Oliveira. Eu era uma pessoa com a mente fechada. Xingava a igreja, chamava os bispos, pastores de ladrão. Eu não podia passar em frente à igreja. Se eu passasse, se o obreiro, o evangelista me abordasse, chamando para participar da corrente, eu ali já xingava. Via na notícia, no jornal, que era cambada de ladrão. Edir Macedo foi cercado por policiais. Todos são ladrão. Do bispo a pastor, são tudo ladrão. E eu ponhava aquilo na cabeça, é verdade mesmo, eu não vou não. Estão me falando que é ladrão, então eu não vou. O que eu vou fazer lá? Eu era uma pessoa muito ruim, muito má, destruída. Ouvia vozes, via vulto, perturbadíssima. Chegar ao ponto de eu ficar louca, barrida. Olha a situação que eu cheguei. Meu desejo era sangue, eu queria ver sangue. Aí chegou a minha vizinha em casa, viu aquele desespero meu. Eu expliquei a situação, né? Que trabalhei 7 anos numa casa e ela me dá um agrado. Ela me convidou. Gil, hoje tem uma corrente muito forte na igreja, sexta-feira de libertação. Vamos lá, Gil. E eu me pretolando, não. Eu falei, sabe de uma coisa, fulana, dona Helena? Eu vou, não tenho nada a perder. Aí fui, falei, olha, se Deus existe nesta igreja, o senhor vai me responder hoje. Entrei. Aí falei com Deus. Do jeito que eu falei com Deus, os patrões me responderam do outro lado. Gildásia, vou te pagar tintim por tintim, não vou te dever 1 centavo. Naquilo, quando foi no outro dia, ela me ligou falando. Eu fui no outro dia e fui para a igreja. Falei, meu Deus, eu sei que o senhor existe. Eu sei que o senhor existe, Pai. Eu vou te servir até eu partir deste mundo. Aí onde é que Deus foi abrindo a minha mente, foi abrindo a minha visão, que eu estava cega espiritualmente, né? Aí eu falei, é mentira, não, gente, não é isso. Não é isso que o povo fala. Grata o meu Deus e o Bispo Macedo, que me resgatou, eu costumo falar, me resgatou do inferno. Ele me tirou lá do inferno, usado por Deus, me resgatou lá do inferno. Hoje eu falo, o bispo é ladrão, mas é ladrão de alma. Então, hoje eu peço perdão ao bispo e todos os pastores que eu chamei de ladrão. Eu peço perdão ao bispo Macedo. Ele vai ganhar muitas almas ainda para o reino de Deus. Minhas orações eu peço, meu Deus, dele muitos anos de vida e saúde ao bispo. Faça esse desafio com você. Venha ver o trabalho da Igreja Universal. Não critica não, venha ver o trabalho da Igreja Universal. Eu faço esse desafio para você. Como eu fui liberta, e eu creio que você também vai ser liberta. Porque eu sou prova viva disso. Para quase tudo nessa vida existe um dia especial no calendário. O seu aniversário. O Dia das Mães. Dos pais. O Natal. Datas que marcaram o seu país. Dias de santos e padroeiros. Até mesmo para os mortos foi separado um dia para celebrá-los. Existe dia reservado para praticamente tudo. Só não existe para o pobre. O pobre não comemora nem o próprio aniversário. Não tem dinheiro nem condição. Ele é rejeitado. O pobre é odiado até pelo seu próximo. Mas é chegado um grande dia e uma grande festa. 8 de julho, o dia do pobre, escolhido para ser rico. Se você é um pobre em tudo, seja financeira ou na vida espiritual, então você é o nosso convidado especial. Domingo, 8 de julho, o dia do pobre escolhido para ser rico. Às 6 horas, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. O meu nome é Thaís Cardoso e eu tenho 25 anos.
E eu tive uma infância muito conturbada, que foi marcada por um fato, que foi o falecimento do meu pai. Então eu vi ele falecer ali diante dos meus olhos e eu não pude fazer nada. E aquilo deixou uma marca dentro de mim. E após o falecimento dele, a minha mãe veio a ter um outro relacionamento. E nesse relacionamento eu não me dava bem com a pessoa, né, que era o meu padrasto. Eu tinha raiva dele, eu não respeitava ele não me respeitava. E eu passei a alimentar uma mágoa dele devido às brigas que a gente tinha agressão física. E a minha adolescência foi assim. Eu era uma jovem vazia, uma jovem triste, depressiva. E eu passei a fazer parte de um movimento gótico. E dentro desse grupo, a gente tinha um pacto de morte. E que cada semana, um integrante ele tirava a própria vida por não aguentar os problemas, por não aguentar aquele vazio, aquela tristeza que carregava dentro de si. E a minha amiga, ela fez isso. Ela se enforcou, ela tirou a própria vida. E na próxima semana seria a minha vez. Era eu que ia dar um fim, né, nos problemas que eu estava passando, tirando a minha própria vida da mesma forma que ela fez. E nessa semana eu recebi um convite, o convite de uma amiga da escola que me convidou a participar de uma reunião na Igreja Universal. E foi aí que eu comecei a frequentar. Eu fui com ela, passei a participar das reuniões e eu ouvi falar do Espírito Santo. E dentro de mim nasceu aquele desejo, uma sede em conhecer o Espírito Santo que aquele pastor tanto falava no altar. Ele falava de uma forma e eu ficava assim, querendo saber quem era aquela pessoa que ele estava falando. E a primeira atitude, a primeira decisão que eu tive para eu conhecer aquele ser tão maravilhoso que ele falava foi a decisão de me limpar, de tirar, de arrancar a mágoa que eu tinha, de arrancar o ódio, de arrancar o rancor, aquela rebeldia que tinha dentro de mim. E foi aí que eu comecei a retirar as coisas que me prejudicavam, que me faziam ser essa pessoa triste, que era esse sentimento ruim que eu carregava dentro de mim, que era esses traumas, esse complexo. E eu passei a buscar o Espírito Santo. Eu passei a buscar e eu demorei um pouco a receber porque eu estava muito ansiosa. Eu queria muito o Espírito Santo e eu lembro até que teve a Semana do Espírito Santo. E naquela semana eu jejuei, eu orei e nada de receber o Espírito Santo. E eu ouvi o pastor falar, e eu ouvi as minhas amigas falarem, eu recebi o Espírito Santo e eu não recebia. Até que Deus ele falou comigo assim, que eu estava muito preocupada em receber, mas eu não estava preocupada com aquilo que eu estava dando para o Espírito Santo. Eu já tinha me tirado aqueles sentimentos, eu já tinha tirado a mágoa, só que faltava mais, eu tinha que me dar mais. E eu, por conta própria, eu fiz um propósito com Deus, que eu ia levantar de madrugada, que eu ia ler mais a Bíblia, que eu ia me preocupar no que eu estava dando e não ficar ansiosa em receber, porque eu sabia que Ele ia me dar, que Ele queria me dar o Espírito dEle, mas eu tinha que dar mais de mim. E eu lembro que eu fui na reunião de manhã e eu já não estava mais ansiosa em receber. Então foi aí que eu recebi o Espírito Santo. Nessa noite eu lembro que eu estava ali e é como se só tivesse eu, a palavra foi para mim. E na hora da busca, no momento da busca, eu coloquei ali para fora que eu queria falar para Deus que eu amava Ele, mas como é que eu ia amar alguém que eu não conhecia? Então que eu precisava dele, que eu precisava conhecer Ele para eu poder falar que eu amava. E foi ali que eu recebi. Foi ali o momento que eu recebi o Espírito Santo e a minha vida ela foi preenchida. Eu fui preenchida de uma paz, de um amor que eu nunca tive. Um amor pelas pessoas, um amor em querer dar aquilo que eu estava recebendo. Deus ele me deu o maior presente que foi o Espírito dele ali naquele momento, quando eu abri mão de mim, quando eu abri mão da ansiedade, quando eu passei a confiar de que ele estava ali comigo e que ele era comigo. E hoje eu tenho a certeza de que ele não está mais do meu lado, mas que ele está dentro de mim. E eu tenho essa certeza, a certeza da salvação, a certeza de que Deus ele está comigo a todo momento, 24 horas. E hoje eu sou uma pessoa feliz. 100% feliz, não há nada, porque Ele é o meu alvo, Ele é o meu foco, Ele é o meu tudo. E hoje eu sou uma pessoa realizada que tenho paz, tenho alegria, tenho amor dentro de mim, um amor verdadeiro, o amor que vem de Deus. Muito interessante. Agora,
eu queria que vocês que estão assistindo essa programação diária, que vocês prestassem bastante atenção que todas essas criaturas cujas vidas não tinham mais jeito, eram vidas irrecuperáveis, elas tiveram uma experiência gloriosa com Deus. Só que, para que elas pudessem ter essa experiência gloriosa com Deus e ter as suas vidas transformadas, elas tiveram que dar. Elas tiveram que abrir mão de suas vidas erradas. Elas tiveram que deixar o pecado para trás. Elas determinaram viver uma vida nova. Quer dizer, quando a pessoa se dá, se entrega para o Espírito Santo, aí sim, ele vem, toma posse e faz daquela criatura uma nova criatura. E o Espírito Santo, minha amiga, meu amigo, é contrário ao espírito da morte, porque você viu aí, a Thaís estava condenada para a semana seguinte, a amiga dela tinha se suicidado naquela semana, e ela seria a próxima a se suicidar na outra semana. O espírito da morte é que leva as pessoas ao suicídio. Mas o Espírito de Deus leva as pessoas à vida, justamente à plenitude da vida. Quer dizer, quem decide se vai receber o Espírito da morte ou vai receber o Espírito Santo? É cada um de nós. Cada um é que tem que decidir. E eu estou falando aqui com você, minha amiga, para você pensar, raciocinar. Essa é a realidade. A outra amiga dela que suicidou, numa semana antes, ela não teve, eu não sei se teve oportunidade, mas eu sei que ela escolheu o espírito da morte, então ela se suicidou. Mas quando a pessoa escolhe o espírito da vida, então vem o Espírito Santo e faz a lavagem completa, faz o serviço completo e faz a pessoa ser uma nova criatura. Graças a Deus. Nós vamos agora nos preparar para entrar em oração, para falar com Deus. E você é o nosso convidado. Vamos, então, pegar a água e vamos nos preparar, em nome do Senhor Jesus. Nós unimos a nossa fé nesse instante. Nós unimos a nossa fé na Tua Palavra. E quando nós unimos a fé na Tua Palavra, nós estamos unindo a nossa fé em Ti. Quando nós obedecemos a Tua Palavra, nós estamos obedecendo a Ti. Quando nós recusamos dar crédito à Tua Palavra, nós estamos também negando a Ti. Então é assim, tudo depende de nós. A vida e a morte estão em nossas mãos. A bênção e a maldição estão em nossas mãos. Nós é quem decidimos. Então, se nós cremos em Ti, meu Pai, nós damos ouvidos à Tua palavra, à Tua voz. Como foi o caso da Vanessa. A Vanessa, se vendo numa situação desesperadora, ela estava sufocada pela situação dentro de uma prisão. Mas naquele momento, ela apelou para a Tua compaixão. E ela tomou a palavra do Senhor em mãos, e quando abriu a página, ela leu o que o Senhor disse lá em Isaías 54, versículo 7. O Senhor disse: por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei.
Então há pessoas agora, meu Pai, que estão vivenciando momentos semelhantes ao da Vanessa. Pessoas que estão jogadas no lixo desse mundo e não sabem o que fazer. Mas eu sei que a tua palavra diz, o Senhor disse: eu te chamei, mulher desamparada. Eu te chamei, mulher de triste espírito. Como uma mulher da mocidade desprezada, como uma mulher rejeitada, humilhada. Eu ouvi a sua voz e com grandes misericórdias te recolherei. Faça, meu Pai, estender a tua mão agora para essa criatura que me ouve, esteja ela em casa, no trabalho, na rua, debaixo de um viaduto, num presídio, numa cela, esteja ela dentro de um hospital, numa clínica, num leprosário, num manicômio, onde houver alguém agora, nesse instante, com um copo d'água na mão, meu Deus, faça com que esta água venha trazer imediatamente a resposta do Senhor. E ela seja liberta dessa casta maligna, dessa força maligna, desse encosto desgraçado que tem atuado na vida dela. Ela seja livre agora. Minha amiga, seja livre neste momento, meu amigo. Sejam livres agora, porque Deus não é de pau, de pedra, de metal. Deus é poderoso, Deus é Espírito, Ele está aqui, está aí, e Ele estende a sua mão poderosa para libertá-lo agora. E você que crê, diga: em o nome do Senhor Jesus Cristo, ó Todo-Poderoso, eis aqui a minha vida entregue nas tuas mãos. E em nome do Senhor Jesus, receba agora a visita do Altíssimo, fôlego de Deus, onde quer que você esteja. Em nome e para a glória do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Beba água. A Igreja Universal do Reino de Deus está com as suas portas abertas para atender a todos. E você não tem que pagar nada, mas você tem que trazer a sua fé, não tenha dúvida. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.